Muito bom dia, Léo por aqui. Como você tá? Bom, hoje eu não precisei acordar tão cedo para ir ou pro Hemorrio ou pro Inca. Olha o gato já aqui. Mas daqui a pouquinho eu tenho que fazer um ecocardiograma. Esse exame foi solicitado de última hora pelo pessoal do Inca. Eu já estava quase indo embora quando eles me chamaram e me pediram esse exame. E ontem eu dei uma olhada na minha pasta de documentos relacionados à minha internação. Eu até encontrei esse exame, só que com data de 31 de outubro. Foi depois da minha internação no Hemorrio. E até consultei a minha navegadora agora pela manhã, mas ela disse que está muito antigo. Eles precisam que tenham pelo menos 6 meses. Esse exame foi até solicitado pelo Inca, mas eles estão demorando muito para agendar uma data para mim e eu não quero que isso comprometa meu processo. Eles sugeriram que eu agendasse com o meu médico lá no Hemorrio, só que como ele está de férias, até ele voltar, fazer esse agendamento e eu conseguir pegar esse documento para fazer, também vai demorar muito. Então eu preferi fazer na rede particular, porque já resolvo logo essa pendência, é menos um exame, menos uma coisa travando esse processo. É uma despesa extra que acaba valendo a pena nesse processo todo. Mas a vantagem é que é aqui pertinho, eu vou daqui a pouco e volto antes do almoço mesmo. Agora, para controlar a minha hidratação, eu estou usando uma garrafinha dessa de meio litro. Eu deixo ela sempre cheia e à vista. E aí, quando eu termino de beber uma garrafa inteira, eu marco no meu relógio aqui que eu tomei 500 ml de água. E aí eu sei mais ou menos quanto eu estou ingerindo e é só ir controlando ao longo do dia. E eu estou fazendo isso porque eu acredito muito que a minha proteinúria, identificada no último exame, ela se deve ao fato da minha má hidratação no ciclo anterior. O fato de eu estar indo muito cedo para o Hemorrio, eu acabei ingerindo menos água, com medo de ficar indo ao banheiro o tempo todo, inclusive no trajeto, e isso reduziu muito a minha hidratação diária. Agora eu estou intensificando a minha hidratação, estou criando artifícios para me lembrar. Ninguém cuidasse dela não, mas não teve escolha e o sobrinho. Não, sobrinho tem mais de 20. Nossa, já estou em casa, o exame feito inclusive foi super rápido o atendimento, o exame também muito simples, teve mistério nenhum e a vantagem é que foi aqui pertinho, então não demorei quase nada. Bom, mais uma etapa concluída e aí eu já vou levar amanhã na próxima ida ao Inca e deixar com a minha médica. Eu queria aproveitar o vídeo de hoje para ler as perguntas que vocês deixam nos comentários dos vídeos aqui do canal. Eu vi que tem algumas perguntas bem interessantes e eu resolvi fazer um apanhado para trazer aqui. E a primeira pergunta é da Silvana Maria. Ela fala o seguinte: você e sua família consomem margarina? Procure saber o mal que faz consumi-la, cuide da sua alimentação vale ouro nesse período da sua vida. Comer e consumir alimentos de verdade não processados. Pense nisso. Obrigado pela sua preocupação, Vânia. Eu quis trazer essa pergunta aqui não pela questão da margarina em si, mas pela questão da alimentação. Sei que hoje existe uma briga entre margarina e manteiga, uns defendem um, outros gostam de outra, e sendo bem sincero, aqui a gente consome os dois. Eu adoro o sabor da manteiga, mas eu uso margarina também para uma série de coisas. E na verdade eu tenho utilizado mais a margarina no meu dia a dia do que inclusive a manteiga ultimamente. Mas o que eu trouxe aqui é relacionado à minha alimentação e o meu tratamento. Durante algumas consultas, inclusive, eu cheguei a comentar com o meu médico sobre essa questão alimentar, se ele tinha indicação de algum tipo de dieta ou algum protocolo que eu devesse seguir, mas ele falou que no meu caso em especial não tinha indicação para nada do tipo, que o que eu já estava fazendo já era o padrão ouro e que eu precisava me alimentar bem, adequadamente, só isso. E é óbvio que isso quer dizer comer comida de verdade, evitar embutidos, alimentos fritos, evitar açúcar, e o que a gente sabe aí que são alimentos que hoje fazem mal para a nossa saúde. E salvo algumas raras exceções, como alguns embutidos que eu costumo comer atualmente, porque nem sempre foi assim,
No geral, a alimentação aqui em casa ela é bem saudável. Na verdade, a coisa mais importante para mim nesse momento é eu ter uma alimentação calórica, ou seja, consumir alimentos com alta caloria, saudáveis, obviamente, que vão fazer eu ganhar peso, eu ganhar massa, justamente porque em breve eu vou passar por um procedimento que tende a fazer eu perder peso, né? Onde eu vou estar submetido ali a uma condição que vou ter falta de apetite, enjoo, talvez feridas na mucosa, né? Na região da garganta, que vai me impedir ou vai fazer com que diminua a vontade de comer. Então, quanto mais eu estiver preparado nesse momento, melhor para mim vai ser essa transição. Então, nesse momento não cabe para mim uma dieta que pode ser muito restrita, porque ela pode comprometer esse meu objetivo, que é ganhar massa, ganhar peso. Então, nesse momento eu estou focado em comer muito, mas com qualidade para ganhar o máximo de peso que eu puder. E a próxima pergunta é do Ao Pé da Letra Corte. Boa noite, Léo. O nome ficou top, em que ele faz uma referência à mudança do canal que foi feita recentemente. Tenho uma dúvida, você utiliza ou já utilizou cannabis? Faz sentido para o tratamento? Então, eu não utilizo, nunca utilizei e, sendo bem sincero, eu até fui dar uma pesquisada sobre isso para entender se é algo que faria sentido dentro do meu tratamento, dentro da minha condição, na verdade. Mas, pelo que eu pesquisei, ela não traria nenhum benefício para mim nesse momento. Seria algo que seria completamente irrelevante. Pelo que entendi, pessoas que sofrem de outros tipos de câncer e que têm muitas dores, têm muitos colaterais da medicação, sofrem de muito enjoo, acabam fazendo uso dessa medicação, mas não é o meu caso. Então não faço uso e, pelo que eu entendi, no meu tipo de leucemia também não faria sentido. E a próxima pergunta é da Marina Alves. Ela fala o seguinte: boa noite, Léo. Você não fazia exames de rotina, não? Com quanto tempo você descobriu a doença depois dos sintomas? E olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Eu cheguei a comentar sobre algum desses aspectos aqui em algum vídeo daqui do canal. E sim, eu fazia exames de rotina, inclusive cheguei a fazer pelo menos uns 3 exames de rotina no espaço aí talvez de menos de um ano. Antes de eu ter os primeiros sintomas. Foram exames que eu estava fazendo em função da minha atividade física regular e, inclusive, em 2 desses exames que eu fiz, que foram exames de imagem, foi identificado o baço aumentado, que depois eu fui vir a descobrir que é um dos principais sintomas da leucemia. Mas, na ocasião, como ele não veio acompanhado de nenhum outro sintoma, ou seja, só o baço por si só não diz muita coisa, nenhum dos médicos acabou pedindo exames complementares e eu não avancei nessa investigação. Então meus exames eles estavam ok, tirando essa questão do baço. E quanto à cronologia dos fatos, eu fui ter o primeiro sintoma, eu acho que foi no dia 4 de agosto, eu dei entrada na emergência pela primeira vez, porém a minha internação só foi acontecer dia 13 de outubro. Porém, já o meu primeiro diagnóstico ele só foi dado, se não me engano, em meados de novembro. Então, tirando o período dos primeiros sintomas até de fato a minha internação, realmente demorou um pouco, mas depois que eu me internei, as coisas caminharam, então não demorou muito tempo para eu ter o meu primeiro diagnóstico. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a mudança no meu diagnóstico, que inicialmente era de LMC, leucemia mieloide crônica, e ele mudou para LMMC, leucemia mielomonocítica crônica. Se não viu, eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada. E a próxima pergunta é da Ellen Duarte. Ela fala: oi, Léo, você tem sudorese noturna? Eu fiz questão de ler essa pergunta hoje porque recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo de todos os sintomas que eu tive ou tenho da minha leucemia. Mas por alguma razão esse sintoma ficou de fora. Eu acabei esquecendo na hora e não falei sobre ele. E ele foi um dos primeiros sintomas que eu comecei a sentir logo no início da minha quimioterapia, com as injeções e o venetoclax. Um dos sintomas mais incômodos que eu já tive.
Isso aconteceu quando eu estava internado e não foi um simples suor que você tem à noite. A sudorese noturna é uma coisa muito forte, é muito intenso. Eu simplesmente acordava no meio da madrugada com as costas, a minha roupa de hospital e o lençol da minha cama completamente molhado. Não é figura de linguagem, assim, estava encharcado literalmente. E você imagina, você está num ambiente com um ar-condicionado que já está no nível glacial. E aí você acorda daquele jeito, é extremamente complicado. Mas não tinha o que fazer, eu não conseguia uma roupa nova para trocar aquela hora da noite, eu não ia conseguir trocar o lençol, estava muito tarde, eu já estava dormindo pouco porque os profissionais iam cedo lá para fazer coleta, então lá 6, 5 horas da manhã eu já acordava, então eu precisava dormir o máximo que eu pudesse. E aí o que eu fazia? Eu simplesmente virava de lado, ficava em um dos cantos da maca para pegar uma área seca e me cobria o que eu pudesse ali para tentar dormir do jeito que eu estava. Se eu fosse tentar remediar aquela situação que não dava para fazer aquela hora, eu acabava me despertando, não ia dormir, ia ser pior. E eu tive sudorese noturna durante toda a minha internação. Depois, quando eu tive alta, eu vim para casa, eu continuei tendo sudorese noturna. Foi muito chato, eu comecei a passar a dormir com uma toalha forrada na minha cama para poder tentar absorver parte desse suor. E não é calor, é uma coisa inexplicável. Você está no ar-condicionado, você está no gelado, você está com frio, mas você transpira excessivamente. Mas ao longo das semanas ele foi diminuindo, né, conforme eu fui terminando um ciclo e começando outro, e esse sintoma ele acabou sumindo completamente. Foi bastante incômodo, ele durou um bom tempo, mas nunca mais eu senti. Bom, e a próxima pergunta ela é dupla, tanto do Bloom quanto da Elizabeth. Ambos perguntam se eu tive casos de câncer na família por parte de pai ou de mãe. Na verdade, sim, uma das 6 irmãs da minha mãe, minha tia Regina, ela faleceu não tem muito tempo de câncer, se eu não me engano foi na garganta, agora eu não tenho certeza. Não foi leucemia, ela estava durante muito tempo já tratando esse câncer, mas infelizmente ela não sobreviveu. É a única pessoa que eu tenho registro de que teve algum tipo de câncer na minha família. Mas segundo os meus médicos, no meu caso, não é nada genético, que eu tenha herdado dos meus pais e nem algo que eu possa passar para os meus filhos. É simplesmente uma loteria. Foi uma mutação genética, algo que aconteceu no meu organismo por pura casualidade ou propósito. E a próxima pergunta é da Beatriz. Ela fala o seguinte: como são os nomes dos seus gatos? O pessoal pergunta sempre sobre os meus gatos aqui no canal, impressionante. Um deles a gente chama de Thomas, que na verdade é inspirado no personagem Thomas Shelby da série Peaky Blinders. Isso porque ele é o mais levado, ele vive batendo no outro, ele é o alfa, ele acaba tomando conta de tudo aqui na casa. Mas para não chamar de Thomas Shelby o tempo todo, a gente abreviou só para Thomas. Já o segundo, como ele é mais antissocial, antipático e reservado, a gente deu o nome de Gregory House, baseado na série House, que é na verdade minha série preferida. Mas para facilitar, a gente aportuguesou e chama ele de Gregório. E a próxima pergunta é do Dani Maia. Léo, em primeiro lugar, estou aqui sempre na torcida para a sua plena recuperação. Dúvida, esse barulho de gritaria é constante no seu condomínio? Você consegue descansar de fato? Um abraço. Dani, gratidão pela sua força, pela sua torcida. Cara, não tem nem o que falar, cara. Grande abraço para você e para sua família também. Bom, quanto à gritaria, ela costuma ser constante aqui, mas tem momentos específicos. O problema é que essa parte do meu apartamento ela fica virada para a área de lazer. Então ali embaixo tem uma mini quadra de futebol e a churrasqueira. Então, final de semana, quando não tem festa e música alta, tem a criançada jogando bola, chutando bola forte, gritando, brincando ali embaixo, fazendo arruaça. Mas essa gritaria da criançada costuma acontecer mais aos finais de semana, porque não tem escola, as crianças estão em casa e descem para brincar, fazer aquela bagunça, e aí realmente fica mais complicado de gravar nesses períodos, porque sempre vaza muito áudio.
mas o pessoal aqui respeita a lei do silêncio, então depois das 10 a quadra é fechada, o volume dos salões precisa reduzir, então acaba que não incomoda tanto. Mas eu nunca tive problema nesse sentido para descansar não, até porque se eu precisar descansar à tarde, por exemplo, quer dizer que eu estou muito cansado, então qualquer barulho lá fora, externo, não vai me incomodar, não vai me impedir de dormir. Isso vale para na hora que eu estiver indo dormir de fato à noite, então mesmo que tenha barulho, isso não vai me atrapalhar. E a próxima pergunta é da Juliana, ela fala o seguinte: Léo, uma pergunta. Esses medicamentos não afetam o estômago? Eu falo dos remédios que são orais. E essa é uma pergunta bem pertinente para esse momento que eu estou passando. Isso porque, aparentemente, esses remédios não estavam me causando nada. Geralmente eles causam enjoo, náusea, né? Dificuldade para se alimentar, algo do tipo. E eu, inclusive, estava tomando um protetor para isso, que era o omeprazol. Mas ele foi suspenso, porque eu não estava sentindo nada, e assim continuei. Porém, recentemente, num exame de urina 24 horas que eu fiz, eu descobri que eu estou com proteinúria, ou seja, excesso de proteína na minha urina, sinal de que meus rins estão desregulados, funcionando de maneira diferente. Isso pode ter sido causado pela medicação pesada que eu estou tomando. Ainda preciso fazer uma consulta com um nefrologista, que ainda não foi marcada, inclusive eu vou questionar isso amanhã lá na minha consulta com o INCA, mas até o momento nada foi visto nesse sentido. Mas com relação ao estômago, a medicação oral não tem me causado nada não. Eu estava sentindo bastante enjoo durante as aplicações, as injeções de azacitidina, mas como elas pararam, esses enjoos cessaram junto com elas. E a próxima pergunta é da Sandra, que na verdade complementa a pergunta anterior, que ela fala: Léo, você toma Vonal para enjoos? Sim, na verdade eu tomo um medicamento de mesmo princípio ativo, que é o Volig. Ele funciona exatamente da mesma forma. É um medicamento sublingual que eu tomo e funciona muito bem para mim. Esse último ciclo para mim foi mais forte, eu não sei dizer por que isso aconteceu, mas os enjoos eles foram um pouco mais severos e a medicação teve um pouquinho de trabalho para fazer efeito. Mas com o término das injeções, como eu falei, os enjoos pararam, então não precisei mais utilizar essa medicação. Mas é exatamente o medicamento que eu uso regularmente. A próxima pergunta é do Marcos Gamer. Ele fala o seguinte: tudo bem, Léo? Uma pergunta. Você não pode colocar a opção de membro no seu canal? Abraço e força sempre. Marco, abraço para você também, cara. Muito obrigado pela força e pelo seu carinho sempre aqui no canal. E para quem não entendeu sobre o que se trata, o YouTube ele oferece uma ferramenta para os criadores de conteúdo chamada Membros do Canal. É um serviço que, se eu habilito, eu ofereço a possibilidade do inscrito, por exemplo, fazer uma assinatura mensal, onde através de um pequeno valor ele vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. E esses conteúdos exclusivos podem ser de vários formatos, podem ser fotos que só esses membros vão poder acessar, podem ser vídeos exclusivos para assinantes do canal, além dos vídeos que já são soltos aqui diariamente, ou podem ser lives que só vai ter acesso quem for realmente membro assinante do canal. É uma ideia muito bacana, é uma coisa que eu já vinha pensando em adotar aqui, mas que ainda não tive a oportunidade de parar, sentar para definir que material, que conteúdo poderia ser interessante para eu oferecer, para trazer esse diferencial. Essa ferramenta é bacana que ela ajuda não só a monetizar o canal, mas também ajuda com as minhas despesas extras, com o meu tratamento. Em contrapartida, os membros têm acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. Mas eu gostei da ideia, eu vou amadurecer ela um pouco, vou pensar em que tipo de conteúdo exclusivo eu posso colocar aqui. Inclusive, se tiverem ideia, coloque aqui nos comentários. E para quem ficou na dúvida entre os gatos, esse aqui é o Gregory House, o famoso Gregório. E esse aqui é o Thomas Shelby, a gente chama de Thomas. E essa hora da noite eles se aninham aqui no sofá para dormir porque é mais quentinho aqui. E eu vou me recolher também.
já tá ficando tarde. Amanhã eu vou acordar cedo, não tão cedo, porque como eu só tenho uma consulta amanhã, eu não preciso acordar muito cedo. Mas eu preciso descansar também, preciso ter uma boa noite de sono. Ainda preciso tomar meu remédio para dormir e deitar. Mas agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês. Como eu falei, se tiverem qualquer dúvida, quiserem saber qualquer coisa sobre qualquer aspecto, deixa no comentário de qualquer vídeo aqui do canal. Vou ter o maior prazer em te responder. Léo por aqui me despedindo. Uma boa noite para você e até amanhã.